Sejam muito bem-vindos à 27ª edição do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e pronto, vamos continuar a analisar esta segunda ronda dos playoffs. Ah, Tendo em conta, há outras notícias em relação a treinadores, mas primeiro vou passar aos playoffs porque é o que está é o mais importante na NBA. Comparar também com as minhas apostas, tendo em conta que no outro episódio as minhas previsões foram que se fossem os Clippers a passar, eu apostava em Jazz em 6. Ou se não, vou de série em série, depois falaremos assim. Pronto, então começo já para esta série, Jazz Clippers, tendo em conta que os Clippers passaram. Os Mavericks, antes de passar para esta série, foram eliminados pelos Clippers. Tem muito a pensar neste verão, sem dúvida. Porzingis e a continuidade de Porzingis tem que ser, de certeza que vai ser bastante discutido. Eu penso que não há lugar para Porzingis à beira de Luka Doncic. Acho que isto já mais que provou que não é suficiente para as expectativas e até porque Porzingis tem uma boa parte do cap, não é? E não é isso que é desejado e de certeza que Mark Cuban vai tentar fazer o máximo que puder para tentar abrir um bocado de cap space, até mesmo para os free agents que vêm aí. Sei lá, até o próprio Chris Paul pode ser um free agent interessante, ou mesmo daqui a um ano, os free agents. Uh, mas como disse, muito a pensar por parte dos. Porque é preciso pensar por parte dos Mavs. Luka Doncic, obviamente, que vai ser renovado, não, acho que nem sequer há dúvidas, não é? No entanto, lá está, como disse, é preciso mesmo. Há mesmo muita coisa a analisar porque com esta equipa não vão lá. Josh Richardson, na verdade, é que teve lesionado boa parte da época, por isso não consigo culpar em Josh Richardson, não consigo atribuir culpas do que aconteceu. Ele não jogou bem, é verdade, mas teve lesionado boa parte da época, não foi fácil para ele em nenhum momento. Por isso, não sei, acho que vai ser um verão interessante porque apesar de chegarem aos playoffs, começa a ser importante mostrar mais do que isso a Kristaps Porzingis. A Luka Doncic, peço desculpa. Pronto, passando já para... Obviamente Rick Carlisle fica, pronto. Mas passando já para esta série de Utah Jazz Clippers, eu no último episódio disse que então se fossem os Clippers diria Utah Jazz em 6. E depois destes dois primeiros jogos, mantenho a minha aposta. Não acho que os Clippers vão ser swept, bem pelo contrário. Acho que os Clippers ganham os próximos dois jogos, ou pelo menos um deles, jogar no Staples Center. No entanto, acho que os Jazz são superiores, continuam a ser superiores. Entretanto, foi atribuído o prémio Defensive Player of the Year a Rudy Gobert, completamente merecido. Eu, no início da época, não foi essa a minha aposta. No entanto, depois, no decorrer da época, penso que é mais claro, foi a minha aposta, foi para Rudy Gobert em primeiro lugar e foi o que aconteceu. Pronto, isto aqui, eu acho que os Utah Jazz, como disse, enquanto eles jogaram os últimos dois jogos sem Mike Conley e mesmo assim ganharam. Mike Conley vai ser importantíssimo e é importantíssimo para se chegarem às finais e apanharem uma equipa, até principalmente se apanharem uma equipa como o Suns, que é o mais provável, bastante provável mesmo. Mike Conley será muito importante. Nesta série, pelo menos não tem tanta importância, mesmo no lado defensivo. No lado ofensivo nem já se sente mais, mas no lado defensivo não é tão porque os guards dos Clippers não são os mais perigosos. Reggie Jackson tem tido uns bons playoffs até agora, no entanto não é sem dúvida a maior ameaça. Acho que mas a minha aposta para Clippers não passarem, para passar os Utah Jazz em 6 jogos continua. O que eu posso concluir por parte dos Utah Jazz é que acho que cada vez mais mostram que eram merecedores da seed número 1. São merecedores da seed número 1. Como disse, estão a ganhar aos Clippers 2-0 neste momento, sem Mike Conley nos dois primeiros jogos. Bojan Bogdanovic fez um trabalho incrível, principalmente no último jogo, do lado defensivo, em Paul George e Kawhi Leonard. Muito bom de defesa, não pensava que
que ia ser tão bom. Pensava que esse Royce O'Neal, mas que um deles depois poderia ceder. O Bojan Bogdanovic nunca foi dos jogadores que achei que brilhasse no lado defensivo. A verdade é que foi brilhante. Uh, Depois também, como disse, enquanto Rudy Gobert se mantiver em campo, permite com que os Utah Jazz possam defender muito mais agressivamente no perímetro. E é o que acontece, e é aí que Bojan Bogdanovic está a beneficiar de ter o Rudy Gobert. Uh, Mais do lado do Jazz, Jordan Clarkson tem jogado bastante bem também, finalmente, depois de um início um bocado mais rocky, também numa série não tão preocupante. A verdade é que tem estado a jogar melhor Jordan Clarkson. Ingles também completamente genial, defensivamente e ofensivamente, como playmaker agora mais principal, ou pelo menos quem chama as plays, agora que Mike Conley está fora de campo, tem sido completamente genial, a lançar também absurdamente bem. Mas Derek Favors também nos playoffs continua a mostrar que é um grande jogador e que foi um dos pickups do ano, sem dúvida, após Jazz ter ido buscar de volta Derek Favors, que a época que ele tinha feito antes nos Pelicans mostrou que continua a ser um grande jogador e continua a ser um grande jogador e contribui bastante a uma equipa de playoffs. No entanto, acho que a maior conclusão que se pode tirar de parte dos Utah Jazz destes dois jogos é Donovan Mitchell. Donovan Mitchell com duas exibições de outro nível mesmo. 45 pontos na primeira e 37 pontos na segunda. A assumir ele a carga, assumir ele como estrela, e acho que chegou à altura de realmente assumir que Donovan Mitchell é de facto uma super estrela. É uma super estrela. Para mim, nesta série, é o segundo melhor jogador em campo, a seguir a Kawhi Leonard, não é Paul George. Acho que é Donovan Mitchell. E acho que ele tem provado isso, e acho que é verdade que ele é muito novo, mas a verdade é que estamos perante uma série de jogadores, um grupo de jogadores novos que conseguem levar as equipas longe. Estou a falar de Donovan Mitchell, de Trae Young, de Luka Doncic. Não é normal isto acontecer. Não é normal ter uma equipa, dois jogadores tão novos a liderar uma equipa para os playoffs. A verdade é que tem acontecido. E como disse, Donovan Mitchell, para mim, acho que já fez mais que suficiente para ser considerado uma super estrela. Não uma simples estrela, não um simples jogador, ou seja, um all-star, não. Alguém que consegue liderar uma equipa para os playoffs, alguém que consegue liderar uma equipa para chegar mais longe, e quem sabe mais do que isso. Ele tem sido completamente fenomenal. Ele pode não ter gostado da decisão de ter descansado o primeiro jogo, mas a verdade é que parece que foi a melhor decisão. Ele está completamente saudável, e os Utah Jazz continuam a ser das minhas equipas favoritas. Espero que continuem com este ritmo, espero que continuem a ter para ter esta presença. Antes de passar para a parte dos Clippers, falar de Quinn Snyder. Quinn Snyder tem sido um treinador também bastante pragmático durante os playoffs. Ele foi, para mim, eu achei que seria a ganhar, se calhar, o prémio de Coach of the Year. Acabou por ganhar Tom Thibodeau, podemos já passar para isso. Mas Quinn Snyder também completamente muito bom, mesmo muito bom. Passando para os Clippers, sinceramente, não há muito a dizer, a não ser que não os vejo mesmo a passar mais daqui. Obviamente que Ibaka sente-se falta dele, ia dar imenso jeito nesta série, sem dúvida. No entanto, não acho que seja só isso que seja decisivo. Acho que os Clippers têm muito a pensar. Acho que Paul George, cada vez mais, ele tem tido bons jogos, mas não é isso que espera de uma super estrela. Kawhi Leonard nesta série ainda não foi o Kawhi Leonard que vimos contra os Mavs.
Reggie Jackson continua a jogar bem. Se na outra série eu disse que era preciso ter mais Luke Kennard, se calhar nesta série é preciso ter menos Luke Kennard, porque o que acontece bastante vezes é ver Donovan Mitchell a pedir o Luke Kennard para fazer o pick and roll. Ele está a explorá-lo e bem, pronto, acho que do lado dos Clippers não há muito mais a acrescentar, não é muito interessante. Ty Lue tem que fazer melhor do que fez até agora e mesmo assim acho que a série, acho que os playoffs acabam para eles aqui e como disse, acho que tem muito a pensar, muito a analisar também para esta free agency, e Kawhi Leonard também acho que tem muito a pensar em relação ao seu futuro em LA. Pronto, passando para a próxima série do Oeste, que neste momento está 3-0 para os Phoenix Suns. Falo de Phoenix Suns contra Denver Nuggets. Antes disso, falar que felizmente o prémio de MVP, a minha previsão e quem eu acho que merece, bateram certo, e bateram certo com quem ganhou. Nikola Jokic ganhou o MVP. Continuo a achar que mais que merecido. Ele foi completamente genial. Ele fez mais do que... Ele fez tudo o que podia, a meu ver. E é assim muito que eu consigo descrever o que aconteceram nestes 3 jogos, em que, principalmente neste último, eu vejo mesmo muito Nikola Jokic a tentar o máximo que pode. Ele fica muito irritado rápido. Ele critica muitas vezes os árbitros, ele queixa-se muitas vezes de faltas que sofre, o que às vezes dificulta o trabalho, ou pelo menos dificulta a parte de apoiar Nikola Jokic. Mas a verdade é que ele tem sido completamente genial e ele pode se queixar. Mike Malone também se queixa, a dizer que a equipa não lutou, isto principalmente em relação ao segundo jogo, a dizer que a equipa não lutou, a dizer que a equipa não foi longe demais, que deviam ter dado mais. Mas o Will Barton está de volta, é verdade, e a verdade é que o Will Barton voltou bastante bem e tem sido ainda melhor do que eu esperava, tendo em conta que veio de uma lesão. No entanto, não podem fazer milagres com um backcourt de Austin Rivers e Facundo Campazzo. Ou mesmo quando o Will Barton passa para lá, Campazzo ou Austin Rivers a titulares numa segunda ronda de playoffs, esse não convence ninguém. Obviamente que isto tem a ver com as lesões, ninguém tem culpa. Jamal Murray, a lesão de Jamal Murray e até agora a lesão de Will Barton são decisivas. Até acho mesmo que o próprio PJ Dozier faz falta, porque PJ Dozier é um dos melhores defesas primos que eles têm como guard e não tem tido essa disponibilidade. Monte Morris até tem jogado bem, mas não há milagres que se possa fazer. Michael Porter Jr. se calhar tem sido um bocado de desilusão nestes 3 jogos. Aí sim, tendo em conta que era esperado dele como se fosse a pessoa que ia acompanhar o Jokic, não aconteceu. No primeiro jogo foi Aaron Gordon, no segundo jogo ele jogou quase sozinho. No terceiro jogo foi mais Monte Morris. Mas a verdade é que, mesmo assim, isto não dá. Jokic teve 3 jogos incríveis. Este último, acho que uma statline completamente fenomenal: 32 pontos, 20 ressaltos, 10 assistências. Se não me engano, ele teve mais pontos, mais ressaltos e mais assistências que os outros 4 starters dos Nuggets juntos neste último jogo. Ele não pode jogar sozinho, mas a verdade é que é muito complicado fazer mais do que isso. A equipa não tem jogado bem, mas para além disso a equipa também não é melhor. E penso mesmo que vai ficar por aqui. Os Nuggets vão ficar por aqui. A minha aposta para os Nuggets tinha sido que os Suns passavam em 6 jogos. Pensava que o Jokic por si iria conseguir ganhar 2 jogos. A verdade é que neste momento já nem sei. Eu acho que um sweep pode não acontecer. Eu acho que Jokic tem pelo menos... Eu acho que os Nuggets têm neles fogo para um jogo, pelo menos. Para brilhar, pelo menos num jogo.
espero que tenham, porque acho que ninguém quer ver um sweep na segunda ronda. Mas a verdade é que do outro lado, isto passando para os Suns, tem uma equipa que tem sido também ao nível dos Jazz completamente genial. Tem feito um trabalho incrível, tem sido uma equipa, não parece uma equipa cujo segundo melhor jogador ou os dois dos três melhores jogadores da equipa são jogadores que nunca tiveram antes playoffs, dois jogadores novos em Devin Booker e DeAndre Ayton. São uma equipa muito responsável, e isto em boa parte, para além de Devin Booker estar a ser um jogador completamente monstruoso do lado ofensivo. Nesta série nem tem sido assim tanto matador, mas a verdade é que ele mostra que realmente tem o espírito matador e ele é uma super estrela também, na minha opinião. DeAndre Ayton tem sido bom o lado ofensivo, mas acho que mais uma vez o que se tem que destacar de DeAndre Ayton é o trabalho defensivo dele. Mais uma vez destacar a evolução de um jogador que passou de... Era um defesa terrível no primeiro ano, passou para um defesa decente e agora está a ser... defendeu Anthony Davis, agora está a defender Jokic e está a fazer um trabalho bastante bom. Ainda por cima, tendo em conta lá está, as pessoas que ele está a defender. Acho que os Suns estão bastante satisfeitos com a pick e Michael Bridges também, que tem sido fenomenal. O Michael Bridges sempre foi dos meus jogadores preferidos, já falei muitas vezes nele. Adoro Michael Bridges, principalmente o lado defensivo dele e o potencial de 3&D que ele tem e que ele já é. Teve um primeiro jogo incrível, continua a jogar bem dos dois lados do campo. Jay Crowder, mesmo Saric, mesmo Cam Payne continua até a jogar bem, mas acho que o que é preciso destacar desta equipa dos Suns, como todos sabemos, não é? É Chris Paul. Chris Paul tem sido de outro planeta. Chris Paul tem sido assustadoramente bom. A lesão cada vez se nota menos e não sei até que ponto. Epá, nunca pensei, o que eu quero dizer é que nunca pensei o impacto que pudesse ter Chris Paul a esse nível. Eu sei que ele é desse tipo de jogadores que chega a uma equipa e muda completamente a dinâmica, que torna a equipa dele, mas a verdade é que o trabalho que Chris Paul tem feito uh, tem sido fenomenal. Ele tem sido mesmo a pessoa que controla o jogo, é ele que diz quando avançar, é ele que diz quando não avançar, é ele que... Lá está, é ele que lidera o jogo, é ele que manda nos Suns. Monty Williams também tem um trabalho bastante bom, mas lá está, Chris Paul tem sido mesmo de outro mundo. E aquele segundo jogo em que a statline foi 17 pontos, 15 assistências, 0 turnovers, só mostra... Lá está, o IQ que Chris Paul tem. E não sei, os Suns, acho que a final de conferência vai ser Phoenix Suns e Utah Jazz. E se eu estava convencido que o campeão estava a vir do Oeste, cada vez menos fico disso, porque no Oeste existem duas equipas que têm as duas primeiras seeds que têm sido completamente fora de série. Têm sido exatamente, têm sido melhores ainda do que se esperava, para além apesar da época incrível que tiveram. E pronto, acho que a minha aposta então de Suns em 6, se calhar penso que vai passar para Suns em 5, que eu ainda acredito num jogo por parte dos Nuggets. Passando para o Oeste, para os Sixers Atlanta Hawks. Neste momento a série está 2-1, depois de um susto do primeiro jogo, em que Embiid foi genial, mas não foi suficiente. Os Hawks depois foram derrotados em dois jogos que não foram completamente esmagados, que eu pensava que poderia acontecer, principalmente depois do início do segundo jogo. Mas a verdade é que aquela primeira derrota parece que acordou um bocado os Sixers depois de terem tido uma primeira ronda bastante fácil. Embiid tem jogado com um fogo nele que já há algum tempo não via, tem sido competitivo, tem picado, é bom ver este Embiid nos playoffs, motivado, e pode ser que seja esta a série
que possa melhorar um bocado a rotação dos Sixers, que possa deixar de arriscar tanto. Aquele primeiro jogo em que Doc Rivers pôs Danny Green a defender Trae Young, toda a gente apontou o quão ridículo foi, e a verdade é que foi completamente ridículo. Danny Green já não tem a velocidade que tinha e não consegue acompanhar Trae Young, e notou-se nos jogos, porque ele estava sempre um step, pronto, estava sempre atrasado em relação a Trae Young. Uh, Depois as rotações do Doc Rivers naquele primeiro jogo também completamente horríveis, em que por algum motivo ele gosta de pôr um 5 só de jogadores de banco, tirar os starters todos. É muito estranho. A verdade é que passado o segundo jogo já não foi o que aconteceu. Eu mesmo na previsão disse que achava que ia ser Ben Simmons ou Matisse Thybulle em Trae Young, nunca pensei em Danny Green. A verdade é que depois do primeiro jogo Ben Simmons e Thybulle foram os principais defesas em Young, e notou-se logo a diferença. Trae Young muito à procura da falta que não conseguiu, muito menos eficiente, com muito mais dificuldades em encontrar o lançamento. A verdade é que continua a assistir bem, continua a marcar bem, no entanto com muitas maiores dificuldades. Um, Continua a encontrar bem John Collins, continua a encontrar bem Gallinari, Bogdanovic, que também teve um bom jogo, Urter, que teve também um bom jogo. Um, mas a verdade é que desde que Ben Simmons e Matisse Thybulle têm estado no Trae Young, os Hawks têm estado bastante mais contidos. Uh, Destacar também Simmons um bocado mais agressivo do lado ofensivo também, o que é bom ver. Tobias Harris continua a ter uns bons playoffs. Ele parece que Doc Rivers é mesmo o treinador perfeito para Tobias Harris. Já existe algum historial em que é o treinador que consegue retirar o melhor de Tobias Harris, e como disse mais uma vez, nota-se que Tobias Harris tem tido boas exibições, mas Embiid é que tem sido a estrela. Destacar também Shake Milton com um bom jogo, Furkan Korkmaz, Seth Curry. É bom ver que existe sempre um ou outro jogador para além do top 3, ou pelo menos do top 2 ofensivo, que tem sempre depois um bom jogo ofensivo, e isso dá alguma segurança para os Sixers para a próxima ronda. E acho que a minha aposta foi Sixers em 6. Continuo a acreditar em Sixers em 6. Penso que os Hawks ainda ganham mais um jogo. Penso que ganham se calhar este próximo jogo, retornando 2-2, mas penso que depois os Sixers se fecham completamente. A verdade que do lado dos Hawks, um dos jogadores que já estava a ter maior impacto desde que voltou, que teve um impacto incrível no início da época, abandonou. Falo de Andre Hunter, que se lesionou e que, pronto, com esta lesão de Andre Hunter não vai poder, acabou a época mesmo que os Hawks passem, e é muito sentido a falta dele. Ele era dos jogadores que podia defender ou Ben Simmons ou Tobias Harris ou mesmo Seth Curry. Tinha velocidade, tinha capacidade, e sente-se muito essa falta defensiva. Kevin Urter saltou do banco para o lugar dele. Ofensivamente, se calhar, pelo menos a lançar de 3 é mais consistente, mas a verdade é que não corta tão bem para o sexto, não é tão atlético. E defensivamente, ele teve um bom jogo ofensivamente e defensivamente o segundo jogo. A verdade é que este terceiro jogo já não se viu Kevin Urter, e penso que não há milagres. Nos Hawks, o que eles conseguiram já foi bastante bom. Terem conseguido, terem conseguido alcançar a segunda ronda dos playoffs, mais uma vez também com um jogador tão novo a liderar, é de louvar. Nate McMillan fez um trabalho bastante bom desde que voltou. Acho que é para continuar o projeto. John Collins tem estado melhor à beira de Trae Young. Clint Capella, mais uma vez, ele tem defendido bem, é um dos candidatos a Defensive Player of the Year, mas a verdade é que a forma que Embiid às vezes está... Há jogadas em que Embiid parece que acorda e que quer destruir completamente Clint Capella, e faz, porque ele tem capacidade para isso. E estou a falar mais uma vez de Clint Capella, um dos candidatos a Defensive Player of the Year este ano, que jogou mesmo muito bem do lado defensivo. No entanto, não há muito que se possa fazer contra um jogador ao nível de Embiid, que tem sido completamente fenomenal, e quando está motivado, e tem estado motivado, que penso que tem sido, é um dos problemas principais de Embiid, muitas vezes é a motivação, mas a verdade é que Embiid tem estado motivado, e estes 3 jogos foram incríveis, e Embiid não vai deixar que os Sixers sequer fiquem perto de perder depois daquele primeiro susto de jogo.
em que os Hawks começaram completamente a arrasar os Sixers. Como disse, acho que não vejo os Sixers a ganhar depois dos 4 jogos seguidos. Penso que os Hawks ainda têm mais um jogo deles no bolso, em que toda a gente está a lançar melhor de 3. Um jogo em que temos Bogdanovic, Gallinari e Yurter, por exemplo, todos a lançar bem 3, para além de Collins, Capella, Lou Williams, Trae Young a organizar o jogo. Penso que lá está, isso pode acontecer, combinado com... Não é muito difícil também ver um jogo em que Embiid não consegue ter o domínio físico que tem perante Clint Capella. No entanto, continuo a achar mesmo que os Hawks ficam por aqui e espero então que isto acorde muito os Sixers, porque o potencial ainda está lá para mim, o potencial de título está lá sem dúvida e como disse, penso que eles têm que ver isso e não ficar assustados com quem vão apanhar na próxima ronda, porque são equipas que podem vacilar, porque já mostraram que isso pode acontecer nos playoffs e é nisso que eles têm que focar principalmente, na minha opinião. Passando então para a última ronda, para a última série destes playoffs, ou seja, estou a falar dos Brooklyn Nets contra os Bucks. Eu estava muito entusiasmado para esta série no outro episódio, é verdade. Neste momento está 2-1 para os Nets, a minha aposta foi Bucks em 6. Não acho que vai ser Bucks em 6 agora, não vejo os Bucks a ganhar os próximos 3 jogos. No entanto, ainda acredito que os Milwaukee Bucks podem ganhar esta série. Eles perderam os 2 jogos fora, mas podem ganhar os 2 jogos em casa, retornando 2-2 para depois para Brooklyn. Não muda a minha aposta de quem passa, apesar de dos 2 primeiros jogos os Nets limparem completamente os Bucks. Os primeiros 2 jogos foram uma vergonha para os Milwaukee Bucks. Eu vou tentar analisar esta série até os primeiros 2 jogos e o último. Os primeiros 2 jogos, como disse, completamente vergonhosos. Kevin Durant, do lado dos Nets ofensivamente, acho que não há muito a fazer, não é? Kevin Durant tem que ser defendido por Giannis Antetokounmpo, por muito Joel Holiday seja muito bom defesa e tente. Kevin Durant simplesmente pode lançar por cima dele. Faltou muita agressividade às vezes a proteger o cesto, algo que pensava que ia ser uma mais-valia para os Bucks, principalmente no primeiro jogo em que Blake Griffin destruiu ofensivamente os Bucks. Isso não devia acontecer, por muito bom que Blake Griffin tem sido para os Nets, isto não pode acontecer. Middleton teve uns 2 primeiros jogos terríveis ofensivamente e defensivamente. Penso que fez um trabalho defensivo lamentável também, não esteve no melhor. Brook Lopez também não se movimentou muito rápido. Dante DiVincenzo faz falta, por muito pequeno que pareça, ele era a quinta opção sem dúvida no 5 principal, mas a verdade é que era uma quinta opção bastante sólida, e agora com ou Bryn Forbes ou PJ Tucker, que é o que tem jogado, é uma quinta opção não tão boa ofensivamente, e defensivamente também não é suficiente para Kevin Durant. Já existe alguma lentidão de PJ Tucker, apesar de ser bastante físico. Eu continuo a achar que para defender mais uma vez tem que ser Giannis Antetokounmpo, é o único jogador com tamanho e velocidade para acompanhar Kevin Durant. É verdade que é impossível também parar Kevin Durant, não é? O que se pode fazer é dificultar o jogo, e ele tem um jogo um bocado pior, mas não me lembro de ver Kevin Durant a ter um mau jogo, ou pelo menos uma má eficácia, algo muito mau. Ele chega onde quer normalmente e arranja os lançamentos que quer. Lá está. Voltou muitas vezes, que esquecíamos da qualidade que ele tinha, e a verdade é que KD faz questão muitas vezes de lembrar às pessoas que ele é completamente de outro planeta, que ele pode ser discutivelmente o melhor jogador do mundo, e como disse, muitas vezes isso é esquecido, até muitas vezes esquecido pelo público da NBA, e mesmo depois desta lesão, muitas vezes esquecido que ele podia ter este nível. Kyrie Irving também, apesar de Joel Holiday ter dificultado a vida, tem tido uns bons jogos, e a verdade é que eles têm jogado sem Harden. Coach Bud não ter nenhum tipo de ajustes nos primeiros 2 jogos, não ter jogado os starters mais de 36 minutos, que eu não percebo isso do Coach Bud,
foi completamente absurdo, é insultuoso no jogo de playoffs, em que tanto em jogo, acho que ele próprio tem noção que a própria carreira dele nos Bucks está em jogo, porque sendo eliminados não vejo eles a renovarem com o Coach Bud, a não ser que isto muda nos próximos 4 jogos e o jogo 7, mesmo que os Brooklyn passem, que os Nets passem, é com James Harden e com muita dificuldade. Caso contrário, não vejo o Coach Bud a renovar. E mete-me muita impressão como é que naqueles primeiros 2 jogos não houve nenhum tipo de adaptação, nenhum tipo de... Parecia que não havia senso de urgência e deram de bandeja o segundo jogo, principalmente. Completamente vergonhoso por parte dos Bucks. Acho que deviam ter feito muito melhor do que fizeram. Acho que deviam ter tido uma atitude bastante mais lutadora. Giannis, na minha opinião, jogou sozinho o primeiro jogo, quase. O segundo jogo, nem Giannis jogou muito bem. Outra coisa que eu não percebo é como é que ninguém dá na cabeça de Giannis que ele tem que parar de lançar. Não é isso que ele faz. Os Nets, eles têm que atacar os cestos. A fraqueza dos Nets é a rim defense. Eles neste momento têm defendido o cesto ou com Blake Griffin, ou com KD, ou com Claxton. Nenhum deles são exímios rim defenders. KD é um bom shot blocker, mas não é físico o suficiente para Antetokounmpo. Os primeiros 2 jogos, Giannis pensa que é um lançador e não lançou mid-range e triplos. E obviamente que os Nets não vão estar muito preocupados, mesmo que ele acerte num jogo bastante. Vai ser um jogo, ele não é lançador. Giannis devia ser muito mais agressivo por muitos motivos. Os Nets não têm quem o possa defender no cesto. Pode causar problemas de faltas porque pode criar faltas em Blake Griffin, que apesar de Blake Griffin fez um bom trabalho defensivamente nos 3 jogos, em Giannis, ao contrário do que eu acreditava. Não é físico o suficiente para ele, apesar de tudo. Giannis é bastante superior e Blake Griffin dá bastante jeito também do lado ofensivo porque ele movimenta bem a bola, lança, ele recupera muitas bolas e ele é muito também eficiente do lado defensivo. E tirar pelo menos Blake Griffin de campo é muito importante porque ou depois vão jogar com Bruce Brown ou com... Bruce Brown pedem muito também, é verdade que Bruce Brown tem sido fenomenal. Neste último jogo, só no terceiro jogo, falhou alguns lançamentos, mas mesmo assim tem sido bastante bom dos 2 lados do campo, acho eu. Acho que alguém tão pequeno que jogava como point guard estar a jogar como basicamente poste e a fazer um muito bom trabalho. No entanto, Giannis tem que atacar o cesto. E a verdade é que depois do terceiro jogo, depois destas 2 vergonhas, Giannis pelo menos começou o jogo muito mais agressivo, a cortar para o cesto muito mais. Os Bucks a procurarem muito mais o cesto, a procurarem muito mais, a esquecerem mais o lançamento exterior, a defenderem com mais agressividade, e foi um início de jogo bastante positivo para os Bucks. Mesmo Chris Middleton teve um jogo bastante melhor. A verdade é que o resto do jogo foi uma miséria. Os Bucks pararam de atacar o cesto, Giannis começou a lançar bastante triplos, começou a lançar, parou de cortar para o cesto. Pelo menos o Coach Bud deixou de ter rotações estranhas e passou também a jogar os starters muito mais tempo, que já é uma vitória, porque é algo que não acontecia antes. No entanto, foi uma vitória para os Bucks muito feia. Acho que é a mesma palavra que se pode aplicar. Foi um jogo muito feio, 84-83, quase nenhum ponto, quase mesmo muitos poucos pontos. Middleton e Antetokounmpo tiveram mais de 2/3 dos pontos diretamente. Jrue Holiday foi terrível, Brook Lopez foi terrível do lado ofensivo e os Bucks não podem fiar-se que vão ganhar esta série por parar os Nets e marcarem 83 e por conseguirem reduzir 83 pontos, porque isto não vai acontecer outra vez. Os Nets não vão voltar a marcar apenas 83 pontos. KD teve um jogo mais fraco, Kyrie Irving também, mas isso não vai voltar a acontecer de certeza, porque nunca aconteceu na carreira de KD e ele não está propriamente lesionado para que isso aconteça outra vez. Kyrie Irving continua a ser genial. Joe Harris não vai voltar também. Lá está, era esperado que tivesse um jogo ou outro, mas não vai voltar assim tão cedo a ter um jogo tão mau também ofensivamente. Mesmo os jogadores vêm do banco, Landry Shamet e James Harden está a descansar, por isso os Bucks com esta vitória pode ser que ganhem alguma motivação, pode ser que acordem um bocado para a vida, pode ser que
Coach Bud continua então a jogar mais tempo os starters. Isso tem que acontecer. Eu acho que os starters têm que jogar mesmo muito tempo, como jogaram no terceiro jogo, e espero que os Bucks sejam bem mais agressivos do que como foram no início do jogo 3, como foram depois do resto da série toda. Eu sei que no início do outro episódio disse que achava que o campeão ia sair desta série. Ainda acho isso, porque o poder ofensivo dos Nets, caso sejam eles a passar, é assustador para qualquer equipa. No entanto, e mesmo do lado dos Bucks, tem Giannis Antetokounmpo e tem uma equipa também fenomenal, mas como disse, a falta de Donte DiVincenzo sente-se imensa, seja do lado defensivo, seja do lado ofensivo, porque a jogar PJ Tucker perde-se do lado ofensivo e perde alguma velocidade do lado defensivo. Pat Connaughton também não tem a capacidade que tem. Donte DiVincenzo faz mesmo muita falta, apesar de muitas vezes não ser celebrado. E como disse, acho ainda que o campeão vem desta série. Não acho que os Sixers, a não ser que lá está, isto realmente acorde os Sixers, principalmente Ben Simmons, que tem sido terrível na free throw line, mas penso que isto pode melhorar com o tempo, espero eu. Espero que se isto acordar os Sixers e Doc Rivers também, que se não inventar e eles agora limparem os óculos de forma convincente, se calhar aí posso mudar a minha opinião. No entanto, acho que, apesar de, como disse mais uma vez, que os Nets podem ser os campeões ou os Bucks, a verdade estou menos convencido do que disse, porque os Utah Jazz e os Phoenix Suns têm sido excelência de basquetebol. Os Suns fazem-me lembrar quase os Spurs. Para quem gosta de ver basquetebol, ver um jogo dos Suns é incrível, em que toda a gente contribui. Mesmo dos Utah Jazz, fundamental sound do lado defensivo, rodam a bola de forma muito boa do lado ofensivo. Quinn Snyder lá está com as adaptações que fez este ano a lançar muito mais triplos, uma diferença tremenda. Jordan Clarkson tem um swag do caraças e que continua a ser convencido mesmo, e que pensa que todos os lançamentos que ele lança vão acertar, e cada vez menos então convencido, porque, como disse, uma das coisas que eu acredito plenamente é que defesa ganha campeonatos, e os Utah Jazz e os Phoenix Suns têm defesas bastante boas e ofensivamente também são incríveis, e não panicam, que é algo também muito importante, uma equipa não panicar. Principalmente os Utah Jazz, isto aqui já agora dando um roundup geral, os Utah Jazz estiveram no segundo jogo muito perto de ganhar. Os Clippers começaram a recuperar e eles não panicaram, bem pelo contrário, e acho que isso aí também e parte por causa de Donovan Mitchell, mas acho que isso também é uma parte muito importante, que é a responsabilidade que eles têm e a capacidade de, lá está, não panicarem e de reagirem de forma bastante adulta a situações de perigo e de choke. Pronto, passando então, isto aqui, o roundup do que aconteceu até agora nestas séries. Queria só então passar por alguns temas que aconteceram esta semana, para além dos prémios, como disse, em que Tom Thibodeau, para além de ter falado de MVP, Defense Player of the Year, Tom Thibodeau ganhou o Coach of the Year. Merecido também, acho que já falei disto, já falei disto na dos prémios. No entanto, lá está a reforçar que é obviamente merecido e que Tom Thibodeau fez um grande trabalho nos Knicks, e a única coisa que posso só dizer sobre os prémios é que se calhar continuo a achar que deviam ser entregues logo depois da época regular, porque apesar de Tom Thibodeau, como disse, merecer, já fica um bocadinho pior por causa do que aconteceu, em que os Knicks foram eliminados de forma... Não foi vergonhosa, obviamente, mas... pronto, alguma facilidade, ou pelo menos com alguma desilusão. Mas como disse, no entanto, mais que merecido. Isto continuando no tema dos treinadores, houve 2 despedimentos de treinadores esta última semana. O primeiro a acontecer foi de Terry Stotts. Terry Stotts vai então abandonar, abandonou, não vai abandonar, o lugar de técnico dos Portland Trail Blazers. Era esperado. Penso que não... Lá está. Penso que não havia muitas dúvidas que isto iria acontecer.
o passo seguinte para os Blazers é assumir então que vão fazer se é rebuild e trocar CJ McCollum ou Lillard. Obviamente que o primeiro passo teria que ser mudar o treinador, porque não podiam voltar a continuar nisto. Pronto, com. Simplesmente não podiam voltar a continuar. Algo tinha que mudar. O treinador é sempre mais fácil. Penso não ser o suficiente. E penso que precisa então de acontecer algo mais. Tudo depende então do rumo que decidem daqui para a frente. Se o rumo vai ser tentar ir mais longe e então se calhar contratar um treinador com mais experiência, fala-se de Mike D'Antoni, por exemplo. É verdade que Mike D'Antoni, se calhar pelo menos ofensivamente, é melhor aquela equipa. Tendo em conta que o problema daquela equipa é defensivo, não sei se Mike D'Antoni ia resolver isso. No entanto, já nos Rockets havia esse problema e o assistente, que neste momento não me estou a lembrar o nome, mas que até voltou da reforma, ajudou bastante desse lado e pode ser que seja isso que possa ajudar, mas até agora é fazer mais pronto, é falar muito de é especular bastante. Acho que não por enquanto não vale a pena, mas como disse, é ele que neste momento é esperado como é um dos favoritos a para treinador dos Portland Trail Blazers. Como disse, depois tudo depende da perspectiva de trocar Damian Lillard. Se vier Mike D'Antoni não me parece, mas de certeza movimentações vão acontecer porque acho que é inevitável. Outro treinador que se moveu e se calhar será, na minha opinião, deve ser o treinador, o próximo trabalho para Terry Stotts. Nate Bjorkner dos Indiana Pacers foi despedido depois de um ano. Não foi um ano fácil, com muitas lesões, resultados desapontantes e acima de tudo os jogadores não estavam do lado de Nate Bjorkner, por isso era inevitável este despedimento. Como disse, Nate Bjorkner não me parece que vá ter muitas possibilidades de treinar no futuro próximo. Se calhar a melhor decisão para a carreira dele seria se calhar voltar para Toronto como um treinador assistente, como foi. Penso que se calhar era a melhor abordagem. Não sei se é isso que vai acontecer, obviamente. Mas em relação aos Indiana Pacers, é um movimento natural depois de uma temporada um bocado de desilusão, também marcada com muitas lesões, como disse. Mas provavelmente o próximo passo será contratar Terry Stotts, porque Terry Stotts é de Indiana, Terry Stotts sempre gostou de Indiana, é um treinador que já provou mais que imensas vezes que faz um bom trabalho. Se calhar não se encaixava nos Blazers, no entanto é das pessoas mais adoradas, toda a gente fala muito bem dele. No despedimento dele ninguém falou mal dele, bem pelo contrário, dizer que é uma pessoa super amorosa, uma pessoa que fez o que podia, que trabalhou, que era trabalhador, que pronto, fazia tudo ao seu alcance e acho que é isso que vai acontecer. Por isso, se Terry Stotts for para o lugar em Indiana, os Pacers ficam bem entregues, pelo menos com alguém mais capaz de guiar uma equipa a ir muito longe. E sinceramente, com a equipa que deram nos Blazers, obviamente que ele não teve resultados muito bons, mas também marcados por muitas lesões. Não sei até que pontos conseguia fazer muito mais do que isto. Falei que só havia dois, mas esqueci-me também que Steve Clifford também vai sair dos Magic. Mais que natural, penso que quando contratar Steve Clifford era para ir para os playoffs e agora o objetivo é rebuild, por isso o Steve Clifford não fazia sentido e a verdade é que eu acredito que vai ser uma aposta para um treinador mais novo. Gostava que este fosse o trabalho finalmente para Becky Hammond dos Spurs, até porque acho que é alguém que tem mais que capacidade
para, para assumir o trabalho e para fazer esse trabalho. Um, e bem, acho que foi mais ou menos isso. Pois penso que falei na outra edição sobre os Celtics e os movimentos do Celtics, em que Brad Stevens passou a ser então a ocupar o lugar de Danny Ainge, e neste momento então os Celtics também não têm nenhum treinador. Do lado dos Celtics, se calhar eu penso que o treinador vai ser para alguém também ainda novo, mas se calhar já com alguma reputação. Ou seja, por exemplo, penso que Chauncey Billups, o Ime Udoka também, que está nos Nets como assistente, não sei, talvez o Darvin Ham também dos Bucks. Ou seja, alguém que tem estado em franchises que têm tido bastante sucesso, e penso que essa vai ser a perspectiva, a abordagem tomada por Brad Stevens para contratar o próximo treinador. Como disse, vai ser uma off-season bastante interessante, não do lado dos jogadores, porque não existem free agents assim muito interessantes, mas do lado dos treinadores vai haver muitas movimentações, já houve, e penso que este é o caminho também, não é? Vai acontecer ainda mais. Coach Bud pode ser que seja mais um a sair, caso a época dos Bucks termine aqui. Das equipas que faltam, não vejo muito mais. Luke Walton se calhar vai aguentar mais um ano. Nate McMillan vai ficar. Doc Rivers também penso que sim. Steve Nash, quase certeza que sim. Monty Williams sem dúvida. Quinn Snyder sem dúvida. Ty Lue, não sei. Os Clippers não têm sido sempre desilusão. Mike Malone sem dúvida. Mike Malone não tem culpa destes resultados, por muito que as lesões, ele não tem culpa das lesões. Tom Thibodeau também. Pronto, penso que dos treinadores, acho que não devem existir muito. Obviamente, se há equipas mais pequenas, pá, se calhar não me admirava assim, nem que seja os Nets, mas não me parece. Os Nets não, os Cavs, mas acho que não. Mesmo os Heat vão continuar. Se calhar os Wizards podem trocar de treinador sem dúvida. Scott Brooks já está há muito tempo. Os Bulls continuam, Raptors obviamente, Pistons também, já renovaram. E pronto, acho que é mais ou menos isso. Para a semana já teremos então as finais de conferência e vamos ver o que é que vai acontecer. Espero que aproveitem, que a série dos Bucks seja melhor e que realmente corresponda às expectativas, e aproveitem o Euro e boa sorte de Portugal. Até a próxima edição. Tchau!